Quando o som da valsa parou, o mundo inteiro prendeu a respiração. Aos 76 anos, André Rieu, o lendário rei da valsa, carrega uma das carreiras mais brilhantes da música contemporânea. Durante décadas, sua batuta comandou palcos lotados, transformando cada concerto num espetáculo de emoção e encanto. Mas algo mudou. Nos últimos meses, a alegria contagiante deu lugar a um silêncio inquietante, e uma pergunta começou a ecoar entre fãs e críticos: o que realmente aconteceu com André Rieu? As respostas não estão nas manchetes, mas nos bastidores, entre as notas, o suor e as pausas forçadas de uma vida inteira dedicada à perfeição. Para entendê-lo hoje, é preciso voltar no tempo até 2024, quando um colapso inesperado, no auge de uma digressão no México, revelou a fragilidade por trás do mito. Desde então, nada foi igual. O maestro que fazia multidões dançar luta agora para encontrar um novo compasso, não apenas na música, mas dentro de si mesmo. Aos 76 anos, André Rieu encara talvez a maior transformação da sua vida, a de um homem que precisa reaprender a ser maestro do próprio destino. Fique até o fim, porque a história que começou com um colapso pode terminar com um dos renascimentos mais inspiradores da música moderna. Nasceu em 1949, na pacata cidade de Maastricht, no sul da Holanda, um menino que viria a transformar a forma como o mundo ouve música clássica. Chamava-se André Léon Marie Nicolas Rieu, e desde cedo parecia destinado aos palcos. Mas, antes da luz dos refletores, houve sombras. A casa dos Rieu era repleta de música, mas desprovida de calor. O pai, também maestro, era um homem severo, dominado pela disciplina e pela exigência absoluta. A mãe, distante e controladora, acreditava que o afeto podia enfraquecer o caráter. Crescer naquele ambiente significava obedecer, calar e suportar. Entre partituras e silêncios, André aprendeu a esconder o medo e a transformar a dor em concentração. Enquanto outras crianças corriam nas ruas, ele passava horas diante do violino buscando uma perfeição que, na verdade, era uma tentativa de ser visto. Tocava não apenas por prazer, mas para conquistar um olhar, um gesto, um simples sinal de orgulho que nunca vinha. Essa ausência moldou um temperamento introspectivo, quase solitário, e uma necessidade obsessiva de controle. A primeira fagulha de liberdade surgiu quando conheceu sua professora de violino, uma mulher de temperamento doce e sensível. Foi ela quem lhe mostrou que a música não precisava ser um campo de batalha, mas um refúgio. Pela primeira vez, André sentiu emoção ao tocar, lágrimas misturadas ao som, como se as cordas falassem por ele. A música tornou-se, então, sua salvação silenciosa. Cada nota era uma forma de gritar o que não podia dizer. Cada melodia, um pedaço da infância que tentava curar. Naquele menino franzino e disciplinado nascia algo maior do que talento. Nascia a convicção de que, através da arte, era possível transformar dor em beleza. E foi assim, em meio à rigidez e à ausência, que o prodígio começou a florescer, não por amor recebido, mas por amor inventado. A adolescência de André Rieu foi um campo de tensão constante. À medida que o jovem violinista começava a descobrir o seu próprio som, crescia também o abismo entre ele e o pai. O velho maestro via a música como disciplina, hierarquia e tradição. André via nela emoção, liberdade e humanidade. Essa diferença, que poderia ter sido apenas estética, tornou-se uma guerra silenciosa dentro de casa. O pai costumava repetir com frieza: "Não te criei para tocar valsas." Para ele, a valsa era frívola, banal, indigna da grande arte sinfônica. Para André, era o contrário. Era a forma mais pura de comunicar alegria. E a alegria, ele sabia, era o que sempre lhe faltara.
Foi nesse período de conflito que conheceu Marjorie, uma jovem estudante de literatura, de olhar firme e mente aberta. Ela não viu apenas o músico promissor, mas o homem inseguro por trás da postura disciplinada. Tornou-se confidente, amiga e pouco esquece conhece pouco de vocês que o amor que mudaria seu destino. Quando a rejeição do pai atingiu o limite, uma discussão que terminou com portas batendo e silêncio absoluto, André tomou uma decisão irreversível: fugiu de casa. Levava apenas o violino e a certeza de que, dali em diante, a música seria sua única morada. Nunca mais voltou. A dor da rejeição tornou-se o combustível da sua determinação. Cada nota que tocava era uma resposta ao pai, cada aplauso, uma reafirmação da própria escolha. Mas a liberdade recém-conquistada vinha acompanhada de solidão. Sem raízes, André aprendeu a sobreviver em palcos pequenos, tocando para poucos, sonhando com muitos. No final da década de 1970, André Rieu já havia deixado para trás o peso do passado, mas não a necessidade de provar que a música podia ser mais do que rigidez e reverência. Em 1978, com pouco dinheiro e uma fé desmedida, fundou sua primeira pequena orquestra. Eram poucos músicos, amigos e sonhadores, unidos por uma ideia quase insensata: devolver emoção à música clássica. Nos bastidores, Marjorie era o alicerce invisível. Enquanto André compunha, ensaiava e sonhava, ela cuidava de tudo que o público não via: contratos, transporte, figurinos, negociações e logística. Não havia glamour, apenas esforço e resiliência. Eles viajavam em vans velhas, montavam os próprios palcos e muitas vezes recebiam mais aplausos do que cachês. Mas, entre cansaço e esperança, nascia uma parceria que iria transformar o cenário musical europeu. Em 1987, o sonho tomou forma definitiva. André fundou a Johann Strauss Orchestra. O nome era uma homenagem ao mestre da valsa, mas o conceito era revolucionário. Enquanto a maioria das orquestras vestia-se de preto e tocava para plateias silenciosas, Rieu queria o oposto: cor, movimento, emoção e proximidade. Ele acreditava que a música clássica devia fazer sorrir, não intimidar. A reação inicial foi de escárnio. Críticos o chamavam de showman, acusando-o de banalizar a arte. Mas o público entendeu imediatamente o que os especialistas não viam. André não estava simplificando a música, estava devolvendo-lhe a alma. Logo, os concertos deixaram de ser pequenos. As cores dos vestidos, os sorrisos dos músicos e o som contagiante das valsas transformaram cada apresentação num espetáculo de alegria coletiva. O que começou como um sonho modesto em Maastricht tornou-se um movimento global. As pessoas, emocionadas, levantavam-se para dançar, rir e chorar. Pela primeira vez, a música clássica voltava a ser popular, e André Rieu tornava-se o maestro que unia mundos, o homem que fez da valsa uma revolução. A década de 1990 marcou o início de uma era de ouro para André Rieu. O maestro que um dia sonhara em devolver leveza à música clássica via agora seu sonho expandir-se em proporções inimagináveis. Seus concertos deixaram de caber em teatros e passaram a ocupar estádios inteiros. As valsas ecoavam por arenas lotadas, enquanto milhões de pessoas de todas as idades dançavam e sorriam como se a música os unisse num mesmo compasso. Os anos 2000 consolidaram essa ascensão. Os álbuns batiam recordes de vendas, os DVDs eram campeões de audiência e sua orquestra tornava-se um fenômeno mundial. Em cada cidade, um espetáculo diferente, cenários grandiosos, vestidos cintilantes, luzes douradas e emoção à flor da pele.
André havia transformado a música clássica em um espetáculo de massa, e isso, para muitos, era imperdoável. Os críticos mais puristas atacavam com palavras duras. Chamavam-no de pornógrafo musical, de palhaço com violino, de vendedor de ilusões. Mas André respondia sempre com serenidade. A alegria é a essência da arte. Se a música não toca o coração, de que serve a perfeição? Por fora, tudo parecia vitória, mas, por dentro, o vazio persistia. O menino que crescera em busca de amor ainda morava dentro do homem de terno impecável e sorriso ensaiado. Cada aplauso era um bálsamo momentâneo, cada silêncio, uma lembrança da infância fria que jamais o abandonaria. O sucesso global, paradoxalmente, isolava-o. A agenda implacável, os voos intermináveis, o peso de carregar uma orquestra inteira, tudo o afastava daquilo que ele mais buscava, a paz. Em 2010, quando o nome de André Rieu ecoava em todos os continentes, a vida decidiu interromper a sinfonia. Foi durante uma das suas maiores turnês que o maestro começou a sentir algo estranho, um desequilíbrio súbito, uma vertigem que o fazia perder o chão. Em poucos dias, o diagnóstico veio com uma sentença, uma infecção viral severa no ouvido interno, que afetara o seu nervo vestibular. Para um violinista, perder o equilíbrio é como um pássaro perder as asas. Os médicos foram claros, ele precisava parar. Turnês canceladas, apresentações adiadas, compromissos desfeitos. Pela primeira vez em décadas, André foi forçado ao silêncio. O homem que vivia da harmonia mergulhou num caos interno, incapaz de distinguir o chão do teto, os dias das noites. As paredes giravam, os sons se distorciam, e o maestro, que jamais vacilara, agora tremia diante da própria vulnerabilidade. Eu sentia que o mundo me abandonava, confessaria mais tarde. E talvez o pior era sentir que eu mesmo estava me abandonando. Os meses seguintes foram um labirinto de tentativas frustradas. Tratamentos tradicionais falharam. A recuperação parecia impossível. Até que, um dia, chegou uma carta inesperada, de uma fã australiana que dizia ter enfrentado a mesma condição. Dentro do envelope estavam instruções simples, exercícios vestibulares, técnicas para reeducar o corpo a reencontrar o equilíbrio. Sem nada a perder, André seguiu cada passo. Lentamente, os tremores diminuíram. Os dias voltaram a ter direção. Primeiro, ele aprendeu a andar de novo. Depois, a tocar. Cada movimento era uma conquista, cada nota, uma vitória contra o próprio corpo. Meses depois, quando finalmente subiu ao palco novamente, a emoção foi indescritível. Não era apenas um retorno profissional, era um renascimento. Mas, embora o público visse o mesmo sorriso confiante, algo dentro dele havia mudado para sempre. André Rieu compreendeu, pela primeira vez, que a perfeição tem limites, que o corpo, tão obediente durante décadas, também tem voz, e que ignorá-la cobra um preço alto. Desde então, cada concerto se tornou uma celebração não do domínio, mas da resistência. O ano de 2016 começou com brilho, mas terminaria envolto em sombra. Durante uma digressão europeia, uma notícia inesperada rasgou o coração da orquestra. Ruud Merckx, trombonista, amigo íntimo e companheiro de décadas, havia morrido subitamente enquanto dormia. Para André, foi como perder um irmão. A orquestra, sua segunda família, mergulhou num silêncio que nenhuma melodia conseguia preencher. O maestro interrompeu tudo. Concertos cancelados, agendas suspensas, portas fechadas. Pela primeira vez desde a juventude, André Rieu afastou-se completamente dos palcos. A morte de Ruud não foi apenas uma perda profissional, foi um golpe pessoal que o fez encarar a própria mortalidade.
As imagens de ambos rindo nos bastidores, as piadas durante as viagens, as noites em que Hood o ajudava a aliviar a tensão antes de um concerto, tudo voltava em flashes dolorosos. Ele era mais do que um músico, era a minha âncora, diria André meses depois, com os olhos marejados. Enquanto o maestro se recolhia, Pierre, seu filho, começou a assumir o comando nos bastidores. O jovem que crescera à sombra de um gigante agora tornava-se o escudo do pai, primeiro cuidando da logística, depois das decisões artísticas e, por fim, da própria saúde de André. O que antes era uma relação hierárquica transformou-se, lentamente, em uma parceria de confiança e amor. Pierre impôs um novo ritmo. As turnês passaram a ser mais curtas, mais humanas, mais sustentáveis. Cada concerto era cuidadosamente planejado para preservar não apenas o espetáculo, mas o homem por trás dele. André, acostumado a desafiar limites, aprendeu a respeitá-los. O luto, que antes parecia um fim, converteu-se em renascimento. Ao lado do filho, redescobriu um propósito mais sereno. A música voltou, não como uma corrida pelo sucesso, mas como um espaço de cura. Nos palcos, o sorriso retornou, mas agora havia nele algo diferente, uma paz silenciosa. Em março de 2024, André Rieu chegou à Cidade do México para uma das maiores séries de concertos da sua carreira. 6 noites consecutivas, todas com lotação esgotada, mais de 40 mil fãs prontos para celebrar o rei da valsa. Tudo parecia perfeito. A orquestra afinada, o público entusiasmado, o maestro radiante, mas, nos bastidores, o corpo de André já enviava sinais de alarme. A altitude da cidade, o jet lag das viagens intercontinentais e uma gripe persistente formaram uma combinação explosiva. Nos ensaios, ele suava em excesso, sentia tonturas, mas insistia. O show deve continuar. A disciplina que o tornara lendário agora o empurrava perigosamente além dos seus limites. Na segunda noite, durante o concerto, algo quebrou. As luzes começaram a girar, o ar parecia rarefeito e o violino, seu prolongamento vital, tornara-se subitamente pesado. André continuou a tocar até o último acorde, mas, ao sair do palco, colapsou. O caos instalou-se nos bastidores. Técnicos correram, músicos choravam e o público, sem entender o que se passava, esperava em silêncio. Pierre, o filho, foi imediatamente chamado. Com calma e firmeza, assumiu o controle da situação. Cancelou as apresentações seguintes, chamou médicos e ordenou o retorno imediato da orquestra para a Europa. A decisão chocou milhares de fãs e gerou manchetes em todo o mundo. Mas, longe dos holofotes, a verdade era simples. André estava exausto. O corpo já não acompanhava o ritmo de décadas de viagens e a mente, sobrecarregada por anos de pressão, finalmente cobrara o preço. Durante semanas, manteve-se afastado de tudo. Nenhuma entrevista, nenhum comunicado além do essencial. Apenas silêncio, repouso e o olhar vigilante de Pierre, que pela primeira vez tomou o comando total da carreira do pai. Foi nesse período que pai e filho tiveram uma conversa decisiva. Pierre foi direto. Pai, se continuarmos assim, a música vai te perder. Aquelas palavras, ditas sem dramatismo, ecoaram como uma nota final de uma sinfonia antiga. André entendeu. O colapso no México não era o fim, era o alerta definitivo. Quando finalmente voltou a erguer o arco do violino, algo nele havia mudado. Pela primeira vez, o maestro não lutava contra o tempo. Aprendia a dançar com ele. O ano é 2025. André Rieu completa 76 anos e, pela primeira vez em sua longa trajetória, o apelido de Rei da Valsa parece menos um título
e mais uma lembrança distante de uma era que ele próprio ajudou a construir. O homem que durante décadas viveu em aeroportos, palcos e ensaios sem fim, agora desperta em Maastricht com o som suave dos sinos da sua cidade natal. Não é mais o maestro incansável, e ele sabe disso. O corpo já não obedece aos caprichos da juventude, e o fôlego que um dia parecia infinito, hoje pede pausas. Mas, curiosamente, André não vê nisso uma perda. Vê um novo compasso, um ritmo mais lento, porém mais verdadeiro. Ao lado de Pierre, o filho e agora guardião da sua carreira, construiu uma fortaleza de equilíbrio e cuidado. Cada concerto é planejado com precisão cirúrgica. Há pausas médicas obrigatórias, intervalos de descanso, monitoramento da pressão e até oxigênio disponível nos bastidores. Os voos intercontinentais, antes rotina, foram substituídos por turnês europeias curtas e cuidadosamente espaçadas. Não é uma aposentadoria, diz Pierre, é uma reinvenção. E, de fato, a reinvenção é visível. A música de André Rieu mudou. As valsas tornaram-se mais lentas, os arranjos mais íntimos, as pausas mais longas. Em vez de grandiosidade, há agora profundidade. O maestro que um dia fazia multidões dançarem, hoje as faz silenciar e ouvir. Nos concertos, André fala mais com o público. Conta histórias, compartilha memórias, agradece. Não é o espetáculo de luzes que domina a cena, mas o homem que finalmente se permite ser vulnerável. As lágrimas que às vezes surgem entre uma música e outra não são de dor, mas de gratidão. O público sente a diferença. Muitos descrevem essa nova fase como a mais emocional da sua carreira. Já não é sobre provar talento, vender discos ou quebrar recordes. É sobre repartir humanidade. Quando o arco do violino toca as primeiras notas de The Blue Danube, há um silêncio reverente, como se cada pessoa presente compreendesse que aquele som carrega décadas de luta, perda e renascimento. Nos bastidores, Pierre observa com atenção. Sabe que cada concerto pode ser o último, e paradoxalmente é isso que o torna mais precioso. Ele aprendeu que o pai não precisa de mais conquistas, precisa apenas de tempo e amor. Em entrevistas recentes, André fala com serenidade. Antes, eu queria provar que podia fazer tudo. Agora, só quero agradecer por ainda poder fazer o que amo. O maestro que um dia mediu o sucesso pelos aplausos, agora mede pela presença silenciosa de quem escuta. A música deixou de ser performance e tornou-se prece. Aos 76 anos, André Rieu não é mais o símbolo da perfeição imaculada. É o retrato vivo da resiliência. Carrega cicatrizes físicas e emocionais, mas também uma paz que jamais conhecera. O público que o vê no palco não enxerga apenas um artista, mas um homem que sobreviveu a si mesmo. E quando as luzes se apagam e o som da última valsa se desfaz no ar, André sorri. Não porque o show acabou, mas porque, finalmente, aprendeu a dançar no ritmo da vida. Nos últimos anos, uma nova figura começou a dividir os holofotes com André Rieu. Pierre, o filho que durante décadas permaneceu discretamente nos bastidores, agora surge ao lado do pai, não apenas como gestor, mas como companheiro de jornada. O momento simbólico aconteceu numa noite inesquecível em Maastricht. Diante de milhares de pessoas, André interrompeu o concerto, olhou para a plateia e, com um sorriso emocionado, chamou Pierre ao palco. O público levantou-se em aplausos, sem ainda compreender o peso daquele gesto. Quando o filho entrou, o maestro pousou o violino, abraçou-o e disse: sem ele, nada disso seria possível. Foi mais do que uma homenagem, foi a passagem de um legado, não apenas artístico, mas humano. Naquele instante, duas gerações se encontraram sob a mesma luz. O pai, que aprendeu a ser vulnerável, e o filho que aprendeu a proteger sem dominar. Desde então, Pierre tornou-se presença constante, participando das entrevistas,
das decisões, dos palcos. Sua figura inspira confiança. É o guardião da alma da orquestra, aquele que garante que o brilho de André exista com segurança e dignidade. Para o público, testemunhar essa relação é comovente. A música de André sempre falou de amor, mas agora o amor está visível, personificado nesse elo entre pai e filho. Hoje, quando o concerto chega ao fim e ambos se curvam diante da plateia, não é apenas o aplauso que ecoa, é a certeza de que a verdadeira herança não está nas notas, mas nos laços que a sustentam. Pierre não herdará apenas a orquestra do pai. Herdará o coração que aprendeu a tocar com a mesma delicadeza de um arco sobre as cordas da vida. Nos bastidores da Johann Strauss Orchestra, um murmúrio começa a ganhar força. André Rieu prepara uma última turnê mundial. Nenhum anúncio oficial foi feito, nenhuma data confirmada, mas as conversas discretas entre músicos, produtores e amigos próximos deixam escapar um mesmo pressentimento. Algo grandioso está por vir. Aos 76 anos, André sabe que o tempo já não é um aliado ilimitado. Ainda assim, o desejo de voltar a cruzar oceanos, reencontrar públicos e agradecer pessoalmente por décadas de amor o move de forma quase irresistível. Quero me despedir dançando, teria dito em confidência a um amigo próximo. Pierre, sempre pragmático, ouve com o coração dividido. De um lado, compreende o sonho do pai, encerrar a jornada no mesmo tom de alegria com que a começou. De outro, teme que esse desejo custe mais do que o corpo de André pode suportar. As lembranças do colapso no México ainda estão vivas demais para serem esquecidas. Ele pode, mas deve? Essa é a pergunta que ecoa entre pai e filho, músicos e fãs. Enquanto os rumores crescem, André mantém silêncio, dedica-se aos ensaios, ajusta repertórios, revisita antigas gravações. Há uma serenidade quase ritual em cada gesto, como se preparasse uma grande despedida, ou, talvez, uma celebração final da vida. Os que o conhecem bem dizem que, se houver uma última turnê, ela não será sobre recordes, mas sobre reconciliação, com o tempo, com o corpo, com a própria história. E assim, diante do futuro incerto, uma coisa é certa: a história de André Rieu ainda não terminou. Seja uma despedida ou um novo começo, o maestro que ensinou o mundo a dançar, ao som da emoção, prepara-se, mais uma vez, para reger o destino com o mesmo gesto que o tornou eterno. Ao olhar para trás, é impossível separar o maestro do homem. André Rieu não construiu apenas uma carreira, construiu um refúgio emocional para milhões de pessoas. Em tempos de ruído e pressa, sua música ofereceu esperança, leveza e reencontro. Aos 76 anos, ele já não precisa provar nada. O mundo conhece seu talento, sua energia e sua obstinação. O que resta agora é o que sempre foi essencial: o amor pela arte e pelas pessoas. Cada nota que sai do seu violino é um ato de gratidão à vida que o testou, ao público que nunca o abandonou e à família que o salvou quando a fama se tornou um fardo. O legado de André Rieu não está apenas nas gravações, nos recordes ou nos palcos lotados, mas em algo mais profundo, na emoção que sobrevive quando o som se apaga. Ele ensinou que a música não é feita apenas de técnica, mas de alma, que a verdadeira grandeza nasce quando o artista se permite ser humano. Hoje, quando o maestro ergue o arco e a orquestra o acompanha, há uma sensação de paz no ar, a paz de quem aceitou o tempo, o corpo e o destino, porque no fim não foi a queda que definiu André Rieu, mas a forma como ele se levantou e continuou a tocar. E você, o que acha dessa jornada extraordinária de André Rieu? A história do maestro que transformou dor em arte, silêncio em música e fragilidade em força ainda emociona milhões. E talvez inspire cada um de nós a encontrar o próprio ritmo da vida.
Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem ama música e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias inspiradoras de artistas que provaram que a verdadeira grandeza nasce da alma.